Oi, galera, aqui é o Jack e a Prova do Meme traz para vocês mais uma entrevista super especial. Hoje eu estou aqui acompanhado dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus ídolos. Hoje eu estou aqui, primeiramente, com a Brígida, que vai me ajudar a realizar essa entrevista. Oi, gente, tudo bem? Oi, Brother Memers. Eu tô aqui muito feliz a convite do Jack, ao lado do maravilhoso Rafa Oliveira. Tô muito feliz. O Jack, como sempre, trazendo o ótimo conteúdo para a BM e trazendo um convidado assim super, super especial. O Jack fala, olha, Rafa, o Jack fala de você o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Ele fala muito de você, ele estava super ansioso por essa entrevista e eu espero que vocês gostem. Então eu vou passar a palavra agora para o Rafa para ele poder se apresentar. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Nossa, eu fico até nervoso agora, porque agora é responsabilidade, né? Tem que ser uma super entrevista. Mas, enfim, meu nome é Rafael Oliveira. Eu trabalho com teatro musical, acho que desde 1999. Eu moro numa cidade do interior onde não acontece nada, que chama Brasília. Eu nasci lá em Brasília, né? Apesar de ser a capital do país, é uma roça. E lá não tinha teatro musical e eu queria que tivesse. Então, o que que eu fiz? Eu fiz, né? Então, sem saber mesmo, a gente foi aprendendo. Eu comecei a versionar lá, sem saber mesmo, né? E isso desde de século passado, né? E, e aí, de uns tempos para cá, e aí que eu fui buscar me profissionalizar, aí que eu fui buscar estudar. E não é um assunto fácil de encontrar material, mas felizmente eu encontrei e tive a ajuda de muita gente. E criei um site chamado Musical em Bom Português, de versões. E agora estou conseguindo, há poucos anos que eu estou conseguindo me profissionalizar na área no sentido de ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu já me sentia profissional desde antes, né? E é isso. Não sei se me apresentei bem, espero que sim. Com Super certeza. bem, super bem, maravilhoso. Eu acho muito engraçado que no meio do teatro musical, tudo era mato há muito tempo e ainda é mato, né? Porque ainda é muito, mesmo com a internet, porque a internet, assim, é o que é hoje, mas há 10 anos atrás ainda era muito difícil. Gente, Era era nada, difícil. era muito difícil. E aí eu Para fico eu conseguir pensando o que que era de você desbravar esse mundo lá em Brasília, já, né, naquela época. Que, assim, sem referência nenhuma, né? Assim, não tinha alguém da sua família que gostava, alguma coisa nesse Não, sentido? gente, eu comecei a gostar de teatro musical muito por acaso. Eu estudava piano. E quando você não tem internet, você tem que alguma coisa para fazer, né? Então eu estudava piano e eu gostava muito, e eu corria atrás, eu comecei a correr atrás de ópera, que era um conteúdo um pouco mais acessível. Tinha muito DVD de ópera, na verdade começou com VHS, tá, gente? Mas depois DVD, né? Tinha muito DVD de ópera que a gente conseguia assistir, passava de vez em quando ópera na televisão, era um conteúdo que a gente conseguia ter acesso. E aí o meu pai um dia chegou em casa para mim com uma fita cassete, não sei se vocês sabem o que é isso, com uma fita cassete com highlights do Fantasma da Ópera, porque ele achava que era ópera. Meu filho gosta de ópera, Fantasma da Ópera, eu vou levar o Fantasma da Ópera para ele. E eu também não sabia do que se tratava. Eu botei a fita para tocar, imediatamente eu percebi que aquilo não era ópera. Tinha um pouco de canto lírico, mas o mais importante para mim foi que eu não tinha o inglês tão bom naquela época, eu não entendia tudo, mas eu conseguia entender um pouco do que estava sendo dito sem precisar ficar no libreto ali traduzindo, sabe? E, e isso me tocou de uma forma muito grande, porque quando você está entendendo o que está sendo falado, você entende a emoção junto, você se emociona mais. E aí foi uma coisa muito, muito grande para mim, foi um choque muito grande. Aí eu comecei a ir atrás. E naquela época era assim, eu passava 4 meses juntando dinheiro para conseguir ir numa importadora, para conseguir importar um CD que demorava 2 meses para chegar. Então era assim, eu tinha um CD de musical para ouvir a cada semestre, passava o semestre inteiro ouvindo. Porque hoje em dia você entra no Spotify, YouTube, e você consegue ouvir tudo de todos os musicais que acabou de inaugurar, né? Inclusive, a Paula Capovilla, ela também é de Brasília, eu fiz um Jesus Christ Superstar com ela, onde eu fazia figuração, e ela fazia a produção.
Quando eu contei para ela que eu passava 6 meses para ter um CD, ela falou assim: vamos lá em casa. E aí ela meu mundo se expandiu, porque ela me emprestou um monte de CD, principalmente do Andrew Lloyd Webber, e aí a minha cabeça explodiu, né? Nossa, que delícia! Eu também comecei o meu o meu mundinho musical através de Phantom. Nossa, foi uma descoberta. Eu também sou de uma cidade do interior de Minas. Eu estou em Belo Horizonte, mas eu sou do interior. Então, e ninguém da minha família. Enfim, eu acho que eu adorava as animações da Disney, adorava todas as músicas, né? Enquanto todo mundo odiava as partes das cantorias, eu amava, mas eu não entendia aquilo como musical, né? Nem sabia o que que era. A cena favorita de Bela e a Fera era o momento dela lá dos garfos cantando, pulando. Eu achava aquilo ali incrível, maravilhoso. E ninguém gostava, na verdade, eu já amava. Mas eu só fui entender o que que era um musical com o Fantasma da Ópera quando eu assisti o filme, a versão de 2005. É, que eu fui começar a entender o que que era musical, e aí eu fui entender que, na verdade, era uma peça da Broadway, e aí eu fui entender, aí eu comprei o CD, já era CD nessa época, eu comprei o CD na Americanos, e aí ninguém aguentava em casa, porque era no carro, era em casa, era assim. E aí eu consegui depois pedir o filme, foi super difícil de comprar também, porque eu alugava, assim, repetidas vezes, e aí depois eu consegui comprar o DVD. E aí chegou, e aí foi outro inferno, assim, porque ninguém aguentava mais o tanto que eu assistia Fantasma da Ópera, e foram assim, até onde eu pude contar de assistir o DVD, acho que foram umas 60 vezes, aí depois eu realmente perdi a conta. Mas que delícia descobrir isso, assim, eu sempre gosto de saber as origens, como que as pessoas descobriram, assim, o teatro musical, porque quando você não nasce ali no meio, geralmente é de um jeito muito ao acaso, né? E aí a maneira como você vai desbravando esse universo é muito gostoso de descobrir, assim. Obrigada por compartilhar com a gente. E se você gosta de E a origem, eu tenho uma gente. outra origem interessante para você, que foi como eu me tornei versionista. A gente, lá em Brasília, né, inventando de fazer musical sem saber direito, a gente começou a montar coisas. E a gente fez o quê? Começou a usar as versões do Botelho, que era quem mais versionava naquela época, né? E um dia a gente recebeu uma ligação de uma mulher que se dizia advogada do Botelho e estava dizendo que a gente tinha que pagar R$ 3.000 porque a gente usou as versões dele. Mentira. E, assim, R$ 3.000, naquela época, na inflação de agora, é mais ou menos 2 milhões, né? Enfim. E para crianças que estavam fazendo teatro musical, esse dinheiro era uma Sim, coisa, sim. assim, inconcebível, né? A gente não tinha esse dinheiro. E a gente se desesperou e tal. A gente acabou descobrindo que essa mulher era uma charlatã. Hoje é o golpe do Pix, né? Ela estava Meu Deus. ela Gente, tava, mas para vocês verem, né? O O golpe teatro já é musical ainda antigo, estava. né? Já é antigo. O teatro musical ainda estava engatinhando, mas o golpe já estava lá. já existia. E aí, depois dessa, a gente virou e falou assim: olha, é verdade. Eu achava que se eu pagasse o ECAT, eu já estava pagando a versão do Botelho. Então, eu não tinha me preocupado. A gente achava que a gente estava fazendo tudo certo. E a gente tentou entrar em contato com o Botelho nunca respondeu, e eu agradeço muito ele ter feito isso, porque foi justamente por ele não responder que eu virei e falei assim: a gente não tem a resposta dele, a gente não pode arriscar, então eu, sem saber, eu vou começar a versionar. E eu comecei a versionar, e aí fui ganhando gosto, e hoje estou aqui versionando. Eu sinto que Gente, mas essa é assim, a origem de alguns dos diversos versionistas que a gente tem por aí, né? Que justamente às vezes é essa falta de informação, falta de acessibilidade, falta de poder ter esse contato com os grandes versionistas, que acaba. Pô, é aquela coisa, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Basicamente, é Sim, isso. A gente faz o nosso corre. A minha. Eu tenho o Rafael como muito uma inspiração, como muito um ídolo para mim de verdade, porque foi com as suas versões que eu fui entrando nesse mundo do teatro musical. Eu sou mais recente, digamos assim, do que as outras pessoas. Assim, não tão recente, mas eu sou um é pouquinho porque mais você é recente no sentido novo. de que, tipo, tem isso. Mas, tipo,
Porque tem gente que é super imersa em musicais desde a infância e etc. E eu fui entrar nesse mundo com Glee. Então foi o quê? 10 anos atrás, sabe? É a metade da minha vida? É a metade da minha vida. Mas é recente, não é tipo algo que começou desde sempre. E no que eu entrei nesse mundo, eu conhecia suas versões quando o seu site ainda era no Google. Quem estava nessa época lembra que era um site bem antigão, Todo mas que era preto. um site super. Sim, E eu, assim, design não tinha, com mas muito tinha o orgulho, público. design não tinha por quê? Porque eu não sabia fazer, gente. A gente faz o que pode com aquilo que a gente tem. Mas era lindo, era lindo. E tinha várias versões, era incrível de se ver. E, tipo, ali meio que eu descobri essa alegria mesmo de de musicais em português, sabe? De musicalizar, de versionar. E a minha origem não foi tanto assim, porque eu também sou versionista, para quem não sabe. Eu não tô ouvindo. Sandra, você tá no mute, acho que você apertou o mute sem querer aí. Eu acho maravilhoso que eu sempre recebo ligação de spam, de golpes de operadora, e eles escolhem as melhores horas. Ah! Parabéns para eles. Mas então, como eu estava dizendo, É, eu também sou versionista, eu sou coordenador, o cabeça do Social Voice, da Broadway, basicamente, o versionista principal. Às vezes trago uns convidados, uns colegas de profissão que são maravilhosos, como o Rafael já tomou parte também, com algumas versões dele. Mas os meus inícios foram em outro campo, digamos assim, porque eu sempre fui apaixonado por dublagem. Dublagem sempre foi algo que eu fui obcecado desde sempre. Dublagem veio antes do teatro musical. Dublagem de musicais é tipo êxtase pra mim. E aconteceu de ter um certo trabalho, uma certa produção televisiva, que eu não vou falar qual é, porque eu não gostei das versões que estavam nela. Eu não gostei. E aí o que eu fiz? Eu fiz as minhas. Eu fiz porque eu não gostei. Eu fiz novas para substituir aquelas. Então, tipo, é, no final das contas, é isso, sabe? Independente de onde a gente vem, de qual a nossa intenção, mas é sempre isso de fazer o nosso corre, de chegar e realmente botar a mão na massa, sabe? Até porque, como você falou, em relação à versão, pelo menos no Brasil, a gente não tem conteúdo nenhum sobre isso, na verdade. A É gente tem conteúdo de estudo, né? isso, conteúdo de estudo nenhum. A gente está começando a ter essa crescente agora, porque tem os textos que você já escreveu até no nosso site, tem lá explicando o processo de versão. Temos também os esforços do Klaus Bentes, que tem o blog Musiklaus, em que ele fala exclusivamente sobre versões, tanto para dublagem como para teatro musical. É, realmente nesse viés não tanto acadêmico, mas realmente de guiar, de ensinar, de a gente poder olhar para aquilo e ter como material de estudo. Então é algo muito recente. É algo muito recente. E eu vou te contar uma coisa. Eu, particularmente, não acho que vai crescer. Assim, não vai ter um boom, assim. Vai ser realmente material casual, que vez ou outra você vai encontrar, mas não acho que vai ser tipo uma frequente. Porque tem muito a questão de que versionista é meio que um trabalhador invisível, né? A gente Cara, sempre vai estar por trás dos panos. eu concordo com você, mas eu tô te falando assim que de uns tempos para cá tem acontecido, o versionista ele tem deixado de ser invisível, ele tem aparecido mais, sabe? Eu me lembro que quando eu saí dos últimos 5 anos, há 5 anos atrás, é, você escutava uma ou outra pessoa falando sobre. Rapidinho, gente, porque tem um cachorro aqui. Competir com cachorro não dá, olha que coisa mais fofa. Mas, enfim. Gente, ela hoje tá assim agitadíssima. Eu tive que. Ela tá me Coisa chamando linda.
Eu tive que dar uma resgatada, Isso é desculpa. estratégia do Broadway Meme. Para quê? Para fazer o vídeo ganhar mais views, gente. Daqui a pouco vai chegar o quê? Um milhão. Exato. Isso é o quê? O engajamento do TikTok com vídeo de gatinhos e cachorros, tá vendo? Exato, tá perfeito. Daqui a Exatamente. pouco o gatinho tocando piano vem em seguida. Mas, enfim, eu saía dos últimos 5 anos, eu escutava algumas pessoas comentando sobre a versão. Já agora, no Bonnie e Clyde, que foi esse ano, antes de sair, o pessoal já estava perguntando quem é o versionista, a versão é de quem, né? Antes de ser divulgado que era eu. Então, assim, a figura do versionista tem aparecido cada vez mais. E eu até me arrisco dizer que o início desse processo veio com Juntos e Shallow Now. Quando veio aquele negócio que todo mundo começou a falar mal da versão, as pessoas começaram a pensar assim: peraí, então tem versão mal e tem versão boa. Peraí, então não é qualquer um que pode fazer versão, né? Vamos contratar um versionista para versionar, né? E também por conta de muitas versões ruins, as pessoas começaram a prestar mais atenção, começaram a ser mais cuidadosas. Tanto a plateia querendo versões melhores, quanto os produtores falando: olha, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque tem musical que, se tem uma versão ruim, e quando eu falo versão, não só das músicas, a tradução do texto também, olha, para isso ficar bom, o diretor, os atores, a equipe precisa malhar dobrado para aquilo melhorar, entendeu? Agora, se você tem uma base boa, o versionista, o tradutor, ele consegue até, em alguns casos, melhorar o material daquele que é pouco, que é um pouco, como é que diz? Um pouco humilde, né? Eu acho que foi bem o caso que aconteceu no Naked Boy Singing. E com a bênção do compositor original, né? Não, que as versões, as canções são de vários compositores, mas enfim, o criador do espetáculo virou e falou assim: pelo amor de Deus, muda, atualiza. Esse espetáculo foi feito há 30 anos atrás, ele precisa ser atualizado. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, sabe? De renovar o material, trazer um material atual para o palco. Né? E lá no caso do Naked Boy Singing, eu tive apoio de todo mundo. Os atores deram dicas, pediram algumas alterações também. E tem um exemplo que eu sempre dou na música do Diarista Nu. Teve uma hora que eu rimei com luz, porque já estava acabando rima com nu. Não tinha mais rima com nu. Eu coloquei: chega em casa, apago a luz. Aquilo estava ali só para rimar, pois o cenário foi feito com uma luz para apagar, a coreografia foi feita para ele terminar perto da luz, a direção de cena foi feita para ele apagar a luz e fez a versão ficar brilhante, né? Então, assim, a versão ajuda também, em alguns casos, e em alguns casos, todos os outros ajudam a versão, né? E quando isso se casa de uma forma harmônica, o espetáculo só tem a ganhar. O texto é a base. Sem a base do texto, fica difícil. Tem que lutar muito para o espetáculo ficar bom. Em questão de adaptação, a gente vê que é muito verdade isso, porque quando você pega as dublagens também, lá vou eu voltando para a dublagem, mas quando você pega as dublagens que são mais queridas, que são mais, assim, é, reconhecidas e elevadas, é aquela em que teve um trabalho de localização bem feito, que teve um trabalho de adaptação para realmente tocar o público brasileiro da forma que a gente pode ser é, mexido, né? Da forma que a gente pode é, se encontrar ali. Um exemplo que todo mundo vai dar é as Branquelas, que as pessoas entram em consenso, basicamente, que o filme original talvez não seja dos melhores, mas a dublagem eleva em, tipo, 10 vezes. Então, é tipo isso, né? A dublagem O, brasileira sempre foi super, super elogiada, né? Inclusive porque a gente tem esse. Acho que nós somos referências em dublagem em nosso país, porque se você pega. Eu até estava lendo uma coisa. Eu estava lendo um tweet essa semana, desculpa, Rafael, eu te cortei. Não, fica à Mas é vontade. porque eu lembrei agora, uma menina estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí ela nem sequer cogitou que O Pequeno Príncipe era um livro traduzido. Porque, assim, os norte-americanos geralmente são tão autocentrados na sua língua e na sua cultura,
Que para ela, Pequeno Príncipe era originalmente inglês, então ela nunca nem tinha parado para pensar nessa questão da tradução. E Eles pra até gente, falam de americano, né? É americano, sendo que nós também somos americanos aqui embaixo, mas para eles, eles são para eles tudo. não, exato, exato. E a tradução já é uma questão assim, eu sou da literatura, então assim, a tradução já é uma questão tão importante, é uma coisa que dentro da literatura a gente trabalha há tanto tempo, a gente dá uma importância, porque traduzir uma poesia é uma coisa assim, dificílima, você traduzir um cânone literário, você traduzir uma coisa lá do grego clássico, do latim. Então, assim, é uma tarefa super difícil, é uma coisa do tradutor, assim, que não é fácil de fazer. O Jack também é da letras, e ele faz traduções, assim, incríveis. Inclusive, eu não sei como que ele faz uma coisa dessa. Então, assim, é tão complicado. E aí eu fico pensando, por que que dentro, assim, dos musicais, por que que dentro das músicas, isso ainda é tão distante das pessoas entenderem como que esse trabalho existe, que ele é feito por alguém e que ele é difícil de ser feito, inclusive. E o Brasil, ele não só em versão, em dublagem também, a gente é referência, porque tem muitos países, eu acho que, se eu não me engano, a Rússia parece que é uma pessoa, é a voz de uma pessoa só traduzindo, fazendo a dublagem de todos os Nossa, personagens de um filme. Eu ouvi isso já uma vez, não sei se isso é um mito, mas me parece que é alguma coisa nesse sentido, assim, você tem uma única pessoa fazendo a tradução, por exemplo, de todos os personagens de um mesmo filme, entende? Então não tem esse trabalho de pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, tá, gente? Eu não sei se isso é um mito, uma lenda. Mas a questão da dublagem brasileira, ela realmente é uma referência. E uma outra coisa que eu lembrei também, que é muito, muito maluca, é que meu pai, ele tinha umas fitas, chamava Love Story e Love Songs, eram umas músicas antigas de romance, e aí tinha a tradução simultânea. Não sei se vocês já escutaram, eu eu não acho sei que se ele gravava da rádio, hein? Eu acho que ele gravava da rádio. era tipo assim, era música em inglês, e aí era um Sim, cara por trás sim. traduzindo, falando. Só que Era assim, ele não cantava, era era tipo ele assim, falando. sorry, sorria, is Isso, all exato, and say. É exato, tudo que exato. posso dizer. Eu acho que ele gravava isso da rádio, isso era muito na minha época. Será? Pode ser. E aí eu fiquei pensando, né? Já há muito tempo que a gente tem isso de tradução, mas não a versão, né? Não é uma coisa que a gente tá. Igual aí você falou de Juntos e Shallow Now, e eu falei, poxa, será que realmente foi daí que a gente começou a pensar nisso? Porque até então era um termo muito desconhecido, né? Eu confesso que quando eu entrei na Broadway Meme, eu ficava assim, mas versionista, o que que exatamente faz um versionista? E aí depois que eu fui estudar e entender como que isso é muito importante. E aí assim, é uma pergunta quase que eu fiz uma dissertação antes de fazer a pergunta, mas é porque me veio muitas coisas assim na cabeça. Você acha que esse é um termo novo, porque a indústria de musicais é relativamente, entre muitas aspas, nova também, é porque é uma coisa que, se a gente for falar em teatro, em indústria de teatro musical no Brasil, ela tem pouquíssimo tempo, assim, né? Pouquíssimo tempo que a gente importa da Broadway, então vamos colocar aí uns 20, 30 anos. Então é basicamente agora que a gente está realmente trazendo isso para um plano mais profissional. Você acha que pode ser isso? O que que você acha? Bem, então vamos lá. Uma coisa que você falou, né, que a gente está aqui há mais ou menos 30 anos importando da Broadway, não é porque eu sou cabeção, não, mas é que eu aproveitei um tempinho, corri lá na internet e fui ver, tá? 51 anos do primeiro musical que veio aqui para o Brasil, que foi o My Fair Lady. Mas entrando na resposta da sua pergunta, né, se é recente esse termo de versionista aqui no Brasil e tal, eu tenho uma outra coisa curiosa para contar. Eu trabalho com dublagem também, e em um dos estúdios de dublagem que eu trabalho como versionista, eu só versiono a música, de vez em quando eu versiono o texto também, quando é tipo 90% do vídeo é música, tem 10% de texto, eles me mandam o texto também. Eu não recebo como versionista, porque não existe regulamentado lá no sistema deles ou na profissão o termo versionista. E se eu for entrar como tradutor, eu tenho que receber como tradutor, e o versionista ganha mais que o tradutor. Então, eu recebo como dublador. Nem existe o termo versionista. Então, assim, oficialmente eu sou dublador da Disney, gente. Olha que legal. É, Gente, então, nem chocada. lá existe o termo. E é engraçado também, você vai procurar no sindicato o que é uma versão
é diferente do que a gente enxerga como versão. Em alguns lugares, a versão é quando você faz a tradução contrária, é quando você traduz do Uhum. português para o inglês, da sua língua nativa para uma outra língua. Enfim, então, essa sua pergunta é muito pertinente e é verdadeira, que a gente realmente, a profissão versionista é dificilmente reconhecida, principalmente fora do meio. Até uma outra curiosidade, hoje, o meu emprego é ser versionista, porque durante a pandemia e antes eu trabalhava também como engenheiro, né? Principalmente durante a pandemia, porque, né, pagar contas. Então, hoje, quando eu chego para falar qual a sua profissão, eu nem falo versionista porque vai demorar tanto para explicar. Então, eu falo tradutor, pronto, que as pessoas entendem melhor, né? E um dos motivos também pelo qual ninguém lembra do versionista é que quando o trabalho do versionista é bom, ninguém sabe que ele existe. O trabalho dele é fazer um excelente trabalho para as pessoas acharem que aquilo ali foi feito em português, né? Então, por isso que a gente vai ali ficando no anonimato. Porém, acho que com a vinda do Shallow Now, com a vinda da internet, das redes sociais, né? As premiações, né? E o versionista ganha um prêmio, tal. As pessoas começaram a perceber que esse profissional existe e, mais importante, as pessoas começaram a perceber como um bom versionista contribui para um musical, né? Como um bom versionista contribui para uma boa dublagem, né? E isso vai trazendo em evidência aí o nosso trabalho, que eu acho uma coisa muito boa, muito importante. Respondi, também divaguei, né? De forma alguma, não, super respondido. Inclusive, você ainda trouxe mais questões, assim, para que me deixaram com mais, assim, dúvidas ainda, né, nesse quesito. Não é nem dúvidas, eu fiquei bastante surpresa, né, de saber que esse termo ele nem existe, na verdade, numa constituição, assim, de mais formal, né, de poder entrar com uma, sei lá, com uma MEI, por exemplo, ou não sei, de poder receber isso, de ter uma emissão ali de nota no nome da profissão que você faz. Então, é realmente muito maluco isso, é muito Na maluco. MEI, para cada estúdio de dublagem que eu trabalho, eu tenho que emitir tem um CNR, não lembro, é um número que você tem que botar lá, diferente. Tem um que é como digitação de texto, tem outro que é dublagem, tem um que é fonografia. Tem um, né? Só trabalho para dois, mas às vezes eu tenho que emitir de um jeito, às vezes eu tenho que emitir de outro, às vezes muda, né? Eu queria abrir um parêntese aqui e falar de uma outra coisa. Eu queria defender os dubladores, as dublagens ruins, né? Que às vezes eu, quando assistia uma dublagem, era que nem o Jack, assim, eu vi uma dublagem e achei ruim, eu falava assim, nossa, eu faria melhor isso aí, né? Que absurdo. Tem gente recebendo para fazer isso e eu faria melhor aqui em casa, né? Eu era igualzinho você, Jack, não, nem posso negar. Mas depois que eu comecei a entrar para o mundo da dublagem, primeiro, não paga tão bem. Segundo, você pode assinar quantos termos de confidencialidade que eles mandarem, e você assina, e você vende sua alma, e você diz que eles vão tomar tudo que você tem se você deixar vazar um conteúdo X que é muito específico, que às vezes eles te mandam um material que você não vê, você não assiste. Você tem uma bolinha assim na boca, só para você poder ver a boca. Você não sabe o que está acontecendo, né? Isso prejudica o seu trabalho também, né? Eu versionei um episódio do Stars contra as Forças do Mal e eu lembro que ela cantava uma musiquinha que era uma caça ao tesouro, que era toda a solução do episódio estava naquela música, né? Esse episódio em específico eles me mandaram inteiro. Mas imagina se eles não tivessem mandado, porque eu só recebo a parte da música, eu nem recebo o episódio inteiro. E às vezes eu preciso saber, né? Aí esse eu pedi inteiro, eles me mandaram tal. Mas se eu tivesse recebido só não pode falar palavrão aqui, a porcariazinha da bolinha, que aí você só vê a bolinha da pessoa falando, é difícil às vezes. E já aconteceu Eu não comigo. sabia. Eu não sabia que era assim. Eu tô assim chocada. Eu tô indo no pior dos casos, tá? Tem casos que é Entendi. tranquilo.
Mas, assim, só para dar um exemplo, o meu contrato com a Disney é assim: eu tenho 48 horas para entregar. Né? Meu Tudo Deus. bem, eu não faço cinema, né? Eu só faço TV, eu não Hum. faço nada assim, digamos, muito grandioso. Mas eu, por exemplo, eu fiz o final daquela série da Rapunzel, não o desenho da Rapunzel, mas não, desenho sim, enfim, não o do cinema, É. série. O Aham. final, a canção que inclusive ganhou o Emmy de melhor canção, a Waiting in the Wings, que eu acho que é uma canção lindíssima, lindíssima, acho que mereceu o Emmy. Nossa, muito linda. Eu tive 48 horas para fazer não só aquela canção, todas as canções do espetáculo, do episódio. Para mim, tudo bem, 48 horas é um tempo tranquilo para fazer, mas às vezes você quer mais tempo, às vezes você precisa de pesquisa. Quando eu vou fazer dublagem para anime, eu quero pesquisar, porque o fã de anime ele é pior do que o fã de Wicked, na questão de reclamar se você fizer alguma porcaria, entendeu? E aí, a minha sorte com o anime é que o anime que chega aqui no Brasil, ele já passou lá no Japão há 2 anos atrás, já teve um fã que já pegou aquilo e já deglutiu assim, ó, falando, esta fala é referente ao episódio 2, minuto tal, quando o personagem faz tal coisa, né? E os estúdios de dublagem, sabendo disso, eles, às vezes, quando é necessário, eles me passam também material. Eu falo assim, olha, eu preciso saber o que foi dito no episódio 2 minuto tal. Mas algum fã já fez isso para mim. Então, eu vou mudar o que eu disse agora. Acho que os fãs de anime são melhores do que os de Wicked, porque eles reclamam com propriedade, te dando de bandeja. Tá aqui, faça melhor. Não vou só reclamar, também vou te ajudar. Mas, enfim, a gente Eles precisa ter dão essa as preocupação. ferramentas para você alcançar isso. E teve uma vez só isso aconteceu. Eu recebo uma ligação, e normalmente o trabalho é todo por e-mail, WhatsApp, a gente usa aquele Monday. Eu recebi uma ligação do estúdio de dublagem. Oi, Rafael, tudo bem? Você está disponível para fazer versões? Claro, sempre estou, sempre estou. Né? Às vezes eu não durmo, mas eu sempre estou. Tem que pagar as contas, né? Ah, tá bom. A gente vai mandar então uma música para você e a gente queria saber quando você pode entregar. No prazo normal, 48 horas. A gente queria saber se você podia dar um pouquinho de uma agilidade na versão. Não, beleza, qual o prazo de vocês? Me diz o prazo que eu atendo. Ah, então é porque os atores já estão aqui no estúdio para gravar. Meu Deus. E o que Como aconteceu? assim? O que aconteceu? Isso às vezes acontece. Bem, para ser sincero, comigo nunca aconteceu, mas às vezes acontece. Você manda a versão e o estúdio precisa aprovar. E aí, nas indas e vindas, não estavam aprovando a versão do versionista que tinha sido designado para fazer aquela canção. E aí eu não sei se foi algum erro, alguma coisa, enfim, não ficou pronto. E aí eles falaram, tá bom, vou fazer. Aí eu sei que eles fizeram, eu fiz a versão em 15 minutos, eu gravei no áudio assim do celular, porque eu faço meu trabalho todo bonitinho também, né? Eu gosto de entregar tudo certinho, mas dessa vez eles me ajudaram. Gravei no celular de qualquer jeito, mandei no WhatsApp o texto, eles gravaram, e aí mandaram a aprovação depois, e a sorte foi que eles aprovaram tudo, né? Não precisou mudar nada depois. Mas acontece isso também. Então, infelizmente, às vezes, quando você está assistindo alguma coisa que você acha que a dublagem é muito ruim, tem que entender que não foi de propósito. Às vezes, eu já fiquei insatisfeito com o trabalho meu. O meu trabalho, olha, eu já fiz. Depois eu posso até ver a estatística aqui, mas acho que eu já fiz mais de 200 versões para dublagem. E das 200 versões, tiveram 3 que voltaram pedindo correção. Uma delas eu mandei, aí pediram para corrigir, eles dizem que precisam mudar. Eu mudei, mandei de novo, eles me disseram que tinha que mudar. Aí eu mandei, quando devolveu de novo, eu falei, ai, eu já sei o que está acontecendo. Quem está revisando não fala português. Quem está revisando fala espanhol. E ele não está entendendo que eu estou usando as palavras que são corriqueiras do Brasil, não do México. Eu entendi o que ele quer. Aí, também para não ficar chato e também para o estúdio não parar toda a andar, eu vou fazer uma coisa que soe
que seja em português, mas que vai soar bem para quem entende espanhol. E eu fiz. Eu não fiquei feliz com essa minha versão. Mas foi o que fiz, foi o que eu fiz. Foi a única versão que eu tive que voltou mais de uma vez. São escolhas que a gente tem que fazer. Realmente. Às vezes Isso que você falou é muito, muito certeiro, porque com o tempo, realmente, eu tive esse começo dizendo, ai, eu poderia fazer melhor e fiz, mas realmente tem toda essa realidade que eu fui aprendendo com o tempo, inclusive com fã de dublagem, porque a indústria da dublagem em si, ela já não é, recebe todos os recursos que precisa, ela já não recebe todos os recursos que ela merece, né? Porque realmente o investimento às vezes é muito pouco das distribuidoras para os estúdios, sabe? Então, tipo, os estúdios são tipo uma bolinha no grande macrocosmo de tudo que está envolvido, da produção, da distribuidora, dessas aprovações que às vezes vêm de lá do material original, né, que às vezes os dubladores têm que audicionar até para os próprios criadores do, do desenho, da série, da produção que seja. E realmente, o esquema de tempo é tipo assim, principalmente para TV, como você falou, porque eu imagino que para filme ainda dê para assim, fazer umas semaninhas, uns meses, né? Meses não, acho que não entra em meses, mas umas semaninhas e tá ótimo. Mas TV, porque primeiro que os estúdios eles recebem uma montanha de material todos os dias, né? Eles estão sempre em atividade, eles estão sempre fazendo esse trabalho. E, tipo, fazer isso respeitando a cronograma de exibição, respeitando isso e aquilo, para realmente ter essa aprovação que você falou, ter a edição, ter a mixagem. É uma correria. Que, meu Deus sim. do céu. Então, realmente, às vezes o processo de tradução, às vezes o processo de adaptação, ele pode ficar em segundo plano e não é porque a pessoa não quis fazer, é porque realmente ela não pôde, ela não teve como. E apesar disso tudo, a plateia, o telespectador, não tem culpa disso. Ele merece o melhor trabalho possível, né? Uma outra coisa, a gente já está falando de outras coisas aqui, né? Mas uma outra coisa que me incomoda muito em dublagem é quando muda a dublagem que já foi feita, né? Ah, não era bom? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo se era bom ou se era ruim. Eu estou dizendo que eu, Rafael, criança, eu assisti a Pequena Sereia lá em 1989, se é que eu falei o ano certo, e ela cantava uma coisa. E aí, depois eu volto no cinema quando relança e ela está cantando outra. Aquilo me incomoda um pouco. Eu sou totalmente a favor de você trocar o que precisa ser trocado, porque coisa que seja racista, coisa que seja xenófoba, Xenofóbica. coisa que seja homofóbica, porque os tempos mudam, aí você realmente precisa mudar. Mas, sabe, você. Hakuna Matata, é lindo dizer. Cara, é isso, a gente já aprendeu a cantar assim, né? Sim. E as mudanças, elas acontecem normalmente por três motivos. O primeiro motivo é: o primeiro contrato que foi assinado não permite que você utilize a primeira versão, mas Que é algo que hoje acontece muito com os musicais da Disney aqui, né? mas isso hoje é mais difícil de acontecer, porque hoje o contrato que você assina, você vende sua alma para o resto da sua vida. Então, isso não vai mais acontecer. Eu não posso dizer de uma produção específica, porque cada produção é uma, tá? Mas eu posso dizer que nem todas as mudanças acontecem por causa disso, não. Mas isso é um dos motivos, tá? O outro motivo pode ser o diretor musical vai lá e fala assim: não, eu quero fazer o meu. Eu vou fazer o meu é melhor, não estou nem aí porque já foi feito, e tudo bem. E tudo bem. A direção musical é dele, ele faz, né, o que ele achar melhor, né? E o terceiro caso é que você não consegue ter acesso ao que já foi feito. Não tem como. Eu fiz as versões dos Muppets do Disney Plus. Não desses Muppets novos que estão vindo de filmes e essas coisas, mas do Muppet Show lá antigão, muito antigão. Esse trabalho dos Muppets, eu fiz todas as temporadas. Foi um dos trabalhos mais difíceis, porque normalmente você recebe o roteiro direitinho, já traduzido. Você até recebe normalmente, assim, por exemplo, estou fazendo
aqueles heróis do pijama, o PJ Masks. Você recebe um Excelzinho falando: o poder da corujita é esse em inglês, foi traduzido para isso. Então, ele te ajuda para que você mantenha uma coerência, né? Para que as traduções, o texto converse com a música. O Muppets não tinha nada disso, o Muppets não tinha nem roteiro. Quando tinha, e às vezes não tinha, era aquele PDF torto, amassado, esquisito. Então você tinha que tirar muita coisa de ouvido, porque não existia. Não tinha nenhuma referência dizendo se aquilo já tinha sido usado em algum outro episódio, alguma outra coisa. Quem tinha que buscar era eu. Então, assim, que eu sou muito chato, eu fui buscar, eu fui atrás, eu encontrei um fórum de uma mulher que era fã dos Muppets, e eu conversava com ela e ela sabia falar de cor, assim, essa música já apareceu. Aí ela falava desse jeito: cuidado no episódio tal, porque a abertura muda uma frase, né? Então, assim, eu corri atrás, o estúdio também me ajudava, a gente foi conseguindo fazer um trabalho em conjunto para a gente conseguir deixar tudo mais próximo possível do original, né? Assim, se aquilo já foi feito uma vez, né? Vamos tentar manter, né? Mas, enfim, dá trabalho, dá trabalho. Eu tinha tempo de fazer isso. Eu achei esse anjo que me ajudou a fazer um melhor trabalho possível. Se eu não tivesse achado, eu teria dado um outro jeito, mas talvez o trabalho não teria ficado tão bom, né? E nem sempre a gente tem sorte de encontrar esse anjo, né? Acontece bastante de chegar uma música com um trecho de música que não faz sentido, aquilo picado. Você fala assim, tá, vou traduzir aqui. No Baymax da Disney aconteceu isso uma vez. Chegou eu comecei a versionar do meio, eu não tinha começado a série desde o início. Aí veio um negócio lá, era uma música. Como é que era, gente? Eu não vou me lembrar agora. A melodia tá aqui, mas a música foi embora. Era um negócio de um robozinho cantando um negócio, mas era um pedacinho que não tinha nada a ver. Aí eu, tá, peguei, fiz, mandei. Depois que eu mandei, porque eu tinha mais 48 horas para mandar, eu fui pesquisar e descobri que aquela música na primeira temporada, numa temporada antes que eu tinha feito, era uma música inteira que o robozinho cantava. Aí peguei, vamos mudar. E sabe o que é triste? Eu tenho todo o trabalho de procurar, eu faço material, eu coloco no texto, porque eu também sou chato nisso, porque eu sei como a vida do dublador é difícil, eu gosto dele ter bem mastigadinho já, para ele não precisar ter trabalho lá. Eu coloco no texto, eu boto arrumadinho, tudo lindo, eu gravo uma audioguia e eu não ganho nada, porque essa versão não foi minha. Mas tudo bem, tudo bem. Eu entrego essa para os fãs. Gente, eu tô muito indignada com todo esse relato. Tô muito chocada. Eu não fazia ideia de que era assim, de verdade, não fazia ideia. A gente sabe, o Jack, ele é versionista, mas eu tô aqui como fã de teatro musical de maneira geral, mas eu não fazia ideia de que era, eu sabia que era super difícil, mas eu não fazia ideia de todas as dificuldades também mais burocráticas da coisa, né? Toda essa questão da pesquisa, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, de possivelmente essa tradução pode ter mudado, e você vai fazer uma atualização, né, na versão, os cuidados que você tem que ter para poder. Porque assim, se você faz pelo menos na literatura é assim, né? Uma palavra ali que você traduz, ela pode mudar o sentido de tudo Sim. ali que está na essência, o que às vezes que é a essência do centro do poema. Se você faz uma tradução meia boca, tudo ali se altera, é uma questão de sentido e até de tradição, né? É uma coisa que toda a nossa visão sobre, sei lá, o trágico e o cômico nas peças latinas. E, sei lá, 100 anos antes de Cristo. E aí você faz uma tradução errada, você muda todo o sentido de uma tradução que vem depois, sabe? Então é uma coisa Sim. muito séria mesmo. Mas eu não tinha parado para pensar na dificuldade de se fazer isso enquanto versionista e no fato de que isso é super mal valorizado, né? De que vocês são subrepresentados em todos os sentidos, assim. É muito triste, na verdade, porque dá raiva mesmo. Nossa, tô bem indignada. Não, e eu agradeço vocês estarem dando esse canal aqui para a gente poder falar sobre isso, porque as pessoas ficam sabendo, e isso é importante. É importante até para que as pessoas saibam, porque eu acho que isso acontece muito também. Às vezes as pessoas não procuram profissões no campo artístico, porque elas nem sabem que aquilo é uma profissão, né? É uma coisa que Sim, acontece muito. Você
poxa, eu quero ser produtor cultural, assim, mas eu nem sei, eu nem sabia que isso era uma profissão. Ah, como que é a pessoa que faz aquele espetáculo chegar ali do jeito que ele chega? Você não sabe que isso se configura, né, enquanto uma profissão. É meio que a gente vai descobrindo, é como você vai, sei lá, você vai desmatando com um facão para Você é poder autodidata. fazer um caminho, É, para poder entender como que as coisas funcionam. Então, é muito interessante, assim, muito importante que o Jack abriu esse espaço da versão na ABM, para as pessoas verem, né, como que isso é lindo de fazer. É super importante, porque é o que faz os musicais que a gente ama e admira lá fora cheguem até nós. E cheguem também com a nossa cara, né, com a nossa essência, porque tem muitas coisas que você não pode só fazer a tradução. Tem muitas coisas que funcionam no palco, sei lá, onde ele tá acontecendo, mas que não funciona se for só meramente traduzido, né, na música. Então precisa ter todo um jogo de cintura ali para poder fazer essa versão, né, para além de toda a pesquisa bruta, né, que é preciso. Então, assim, é muito importante mesmo que o trabalho que você faz e a abertura que o Jack está trazendo para esse caminho. E eu vou aproveitar, deixa, só para poder. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Eu sinto muitíssimo. Mas eu, assim, agradeço muito mesmo, Rafa, a sua presença. Jack, muito obrigada pelo convite. Depois eu vou ouvir tudinho com calma. Viu, gente? Muito obrigada. Um grande beijo. Beijo. beijinho, bem Muito obrigado por obrigado. acompanhar a gente. Então, Rafa, puxando esse gancho que a Bíblia deixou, um dos meus exemplos favoritos de localização e adaptação nesse sentido esteve em Os Últimos 5 Anos. E são Ah, duas músicas específicas, que são Deus Shiksa, que teve toda aquela. Assim, você trouxe todo aquele rolê do Jamie citando todas as possíveis candidatas judias que a família dele empurra para ele e tal. E teve um monte de referências bem brasileiras mesmo. É, a prima do Ben Luster, as irmãs da Bravadel. Genial. E pra... tem outra. Eu acho que é os 10 minutos. 10 minutos, a música do casamento, que tem todas aquelas referências ao Magic e eu não vou lembrar todas, porque eu não conheço São Paulo. Mas, assim, que localizou super ali. E, tipo, antes disso, eu não conseguiria imaginar aquela história sendo no Brasil, mas aquilo deu um clique, sabe? Trouxe para nossa realidade e funcionou muito bem. você sempre tem que trazer para o Brasil, sempre, sempre, né? Se a história permite que você traga geograficamente para o Brasil, se a história não precisa estar num lugar específico para acontecer, eu acho que faz papel e ele tiver a autorização do autor, claro, é papel do tradutor, do versionista fazer isso, porque tem que trazer para perto da gente. A gente precisa se identificar com o personagem. E um personagem que está falando mais perto da gente se identifica mais. No caso dos últimos 5 anos, isso era possível, porque aquela história, aquele casal, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Agora, você vai para algumas outras histórias, por exemplo, o Heathers. O Heathers, ele já fala, assim, de uma cultura americana, de você ter os grupos escolares e ter baile, e ter coisas que a gente não tem aqui no Brasil. Se eu trouxer aquela história para o Brasil, geograficamente, é, ela vai perder um pouco da sua essência. É uma opção, eu posso fazer isso. No caso do Redders, eu optei não trazer geograficamente, mas ainda assim, eu ainda preciso trazer a obra para o Brasil. Um exemplo é que tem uma cena que acontece no 7-Eleven. Que ficou no Mac aqui na nação Tem gente que brasileira. não sabe o que é 7-Eleven. O É, pessoal dos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é um 7-Eleven, aqui não sabe. Então, eu trago para o McDonald's. Eu mantive a história acontecendo lá em Westonbirt, né? Lá nos Estados Unidos, mas eu preciso abrasileirar os elementos, né? com E aí eu certeza. vou jogar aqui um segredo, que não é segredo, porque não tem segredo, né? Com o advento da inteligência artificial, isso tem sido extremamente fácil. Eu fui fazer uma versão agora do Finding Neverland. E aí tem uma hora que ele cita alguns autores ingleses.
e eu não conhecia o nome de todos, entendeu? Aí você joga na inteligência artificial. Me diga uma lista de autores ingleses da época tal, famosos no Brasil. Ele me dá a lista. Aí eu só preciso escolher, né? Então, assim, a gente mantém. O Finding Neverland continua acontecendo. Eu não vou trazer a criação do autor do Peter Pan aqui para o Nordeste brasileiro, né? Enfim, até poderia, porque o Nordeste é muito criativo. Sim. Mas eu vou manter ele lá no lugarzinho dele. Mas eu preciso abrasileirar, eu preciso trazer as referências mais próximas para o que é conhecido do público brasileiro. Senão a gente não se Com certeza. identifica, né? Sim, sim, total. E puxando também aquela fala que você trouxe em relação à dublagem, em relação à pesquisa, uma coisa que me chama muita atenção é quando os estúdios e as distribuidoras em geral, eles trabalham em conjunto com os fãs e os tradutores também, porque meio que é quando saem os melhores trabalhos, se você for Sim. parar para observar. Porque a gente tem exemplo disso com digamos, três fandoms muito grandes no Brasil, que primariamente eu acho que o maior de todos é Chaves, né? Que a gente tem aqui uma cultura muito que admira muito Chaves, tem Se muitos brincar, o fãs, Chaves aqui é mais famoso do que lá no México. exatamente. E a gente teve um musical que também teve o auxílio dos fãs para montar, mas também a gente teve recentemente, agora está com os problemas de direitos, de distribuição, etc. Mas a gente teve recentemente Chaves no Globoplay, né? E se eu não me engano, teve todo o auxílio dos fãs também para montar aquela questão da a qual dublador retorna, qual dublador é a voz que mais se encaixa nesse personagem, qual tradução aqui, qual adaptação aqui. E eu acho isso mágico. Eu acho que é realmente você mostrar que tem respeito pelo seu público. Outro exemplo também é o Cavaleiros do Zodíaco, que, assim, eu acredito que teve uma troca de dubladores recentemente, mas, assim, em geral, sempre o fandom está sempre acompanhando, está sempre auxiliando a distribuidora a trazer o melhor trabalho possível. E agora, o exemplo mais recente é One Piece, que temos o live action agora vindo para Netflix. E eles não apenas retornaram com grande parte do elenco principal, como eles deixaram nas mãos do público a decisão do dublador do protagonista. Então, eu acho que é o que você falou da questão desse advento da internet também, dessas coisas que podem criar esse ambiente tão propício para esse trabalho coletivo, digamos assim, para essa participação dos fãs, para a gente realmente ter um produto final que todo mundo possa ficar feliz, né? Então, a versão ela tem dois lados. Ela tem um lado técnico, que você precisa ser fiel a algumas coisas, métrica, rima, etc., que eu não vou entrar muito nesse detalhe. E tem o lado afetivo, o lado sensitivo, né? Que é o carinho que você vai ter por aquele trabalho. Você não pode agir aqui só com a lógica, né? Você tem que ir com o coração também, né? E eu acho, eu costumo fazer isso. Quando eu vou versionar um musical, se eu tenho a felicidade de, como é o caso dos últimos 5 anos, do Bonnie e Clyde, o Beto e a Arline, eles me avisaram com 1 ano de antecedência. Então, eu tinha tempo para fazer, para estudar, para ver todas as versões possíveis, assim, e me entremear naquele musical. Agora, acontece, eu vou fazer uma tradução agora, é acadêmica, né? Mas não vou falar ainda porque não sei se pode, que eu vou ter 1 mês para fazer. Como é que eu vou me apaixonar pelo musical e vou saber mais do que o fã se eu tenho 1 mês para fazer? Sendo que não é nem 1 mês que eu tenho, porque eu tenho que terminar. Estou fazendo um roteiro agora da Princesa e o Sapo. Preciso fazer antes de começar. Então, eu vou ter menos de 1 mês para fazer. Eu preciso respeitar o fã. Então, vira e mexe, eu procuro, gente, alguém é fã de tal musical? Conversa aqui comigo, tá? O que você acha disso, tal, não sei o quê. Porque eu não tive tempo de me apaixonar pelo musical. Eu não tive tempo de colocar meu coração nesse musical, né? Então, eu acho importantíssimo você trazer quem já está com o coração nesse musical há 5 anos, ou mais. Sim. E 1 mês, cara, levando em consideração que tem versões que vêm pra gente em tipo uma tarde e tem versões que só ficam completas com 1 ano. Eu digo É que nunca tipo, fica. Nunca fica.
Se você ver agora, Já você vai querer aconteceu de mudar alguma você coisa. mudar versão, você mudar, adaptar um texto durante a temporada? No Bonnie e Clyde, a gente chegou a mudar algumas coisas assim, principalmente uma piadinha ou outra que não estava funcionando, algum detalhe. Mas tem que ser pouca coisa. E eu tenho que meio que uma regra assim, coisa de coro. Se você não gostou, se você está incomodado, você me fala logo. Porque imagina você trocar isso da boca de todos os atores que já decoraram desse jeito. Não tem jeito. Vai ter uma hora que um vai cantar, vai escapar, vai cantar errado. Então, coro é uma coisa que eu evito muito trocar. Então, o coro tem que estar bem redondinho, né? O solo é mais fácil. No Bonnie e Clyde, isso aconteceu, pode revelar essas coisas? Isso aconteceu com alguma frequência. A gente chegou a mudar algumas coisas, mas você ia numa sessão, às vezes o ator ou a atriz, que eu não vou dizer nome, não vou citar nomes, no automático foi no anterior. E, gente, tá tudo bem, não tem problema, né? Mas acontece. Mas se é um só, você não percebe. Agora, se é um coro, basta um cantar errado, que, opa, deu alguma coisa aí. Algo de errado não está certo. Mas eu sempre falo assim: a versão não é minha, não sou eu que vou cantar. Quem tem que estar feliz é quem canta. Nos últimos 5 anos, eu tive uma discussão de uns 6 minutos com a Eline, e ela falando, para a gente ver se o que encaixava na boca dela melhor era merda ou bosta. Diga aí, vamos lá. Fala aí, vai. Então, o que você. Vamos, assim, eu fiz isso com muitas palavras, a gente fez isso com muitas palavras, a gente foi escolhendo ali que ficasse melhor, mas chegou nesse nível. Isso foi no texto ou nas músicas? Eu acho que foi na música, porque o texto eu dou liberdade para eles mudarem à vontade. Ah, sim. Depois eu corro atrás com a caneta para mudar o texto. As músicas, aí eu já peço para pegar, porque às vezes tem isso de uma coisa que muda aqui, tem uma referência lá na frente, eu tenho uma rima, eu tenho rima interna, então eu amo rima interna. Eu amo rima interna. Eu boto até onde não tem. E é uma coisa Eu fácil, também. é uma coisa fácil do ator não perceber, entendeu? Então, eu sempre gosto de estar perto. Mas também acontece, às vezes, de mudar e não deu tempo de me avisar e tá tudo bem. Às vezes, improvisa a versão na hora também, porque esqueceu, e tá tudo bem. Essa questão dos seus trabalhos com o Beto e a Eline, você falou que eles costumam dar para você um tempo bom de antecedência. Eu queria saber, essa parceria já está na sua segunda iteração agora, com o Bonnie e Clyde. Como começou isso tudo? Como eles chegaram até você pela primeira vez? Assim? Olha, eu nunca perguntei exatamente como foi, porque no momento em que eles me contactaram, a gente tem que entender que a gente tem assim até um pouco de medo, né? Assim, ai, meu Deus, me escolheram para fazer um musical, eu não vou fazer muita pergunta, não vou fazer nada, eu vou aceitar tudo e tá tudo bem e tal. Eu também fico assim, acho que todo mundo fica um pouco. Então, o começo, quando começou, a gente não chegou a perguntar muita coisa, mas tem duas coisas que eu sei. O Beto trabalhou com meu marido no Shrek, né? Eles trabalharam juntos, então acho que ali já rolou um, eu te conheço, tal. E o Beto me falou que ele viu as versões dos últimos 5 anos que eu já tinha feito no site, eu já tinha algumas. Ele viu, ele gostou do meu trabalho, e aí por isso que ele me chamou. E é justo por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, ai, é tão difícil você ser versionista, como é que vão saber do meu trabalho? Eu falei assim, é verdade, é difícil mesmo, não vou dizer para você que é fácil, não. Você já botou seu material na internet? Ai, não, eu estou esperando ficar bom, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo. Eu falei, que eles não vão te descobrir mesmo, né? Você então já sabe, tudo que eu tinha disponibilizado gratuitamente na internet. Foi a forma que eu coloquei para as pessoas me conhecerem. E eu sempre gosto de explicar o porquê que eu tirei o gratuito. Porque eu me cansei das pessoas usando meu material, não me dá nem crédito, ganhando dinheiro com meu material e não me dando nem crédito. E o cúmulo foi quando eu sentei numa montagem oficial que pagou os direitos para a MTI, que você sabe que não é barato, paga em dólar. No programa tinha o nome de outra pessoa e chegou um momento que no meio do espetáculo eu peguei, fui para o final, fui lá para trás, abri meu celular e fui acompanhando. Era a minha versão. Aí eu fiquei pé da vida. As pessoas acham que se achar na internet de graça significa que você pode usar à vontade, né? Aí vem o Rafael lá no começo que usou as versões do Botelho. Mas pelo menos eu achava que eu estava
Pelo menos eu achava que pagando o ECAD eu já pagava, tá? E eu É, sempre dei os créditos. Eu e sempre errou dei os foi créditos. tentando acertar. O cúmulo para mim foi isso. Foi a pessoa chegar, fazer uma montagem paga, que tinha dinheiro, e botar o nome dela no programa. Nossa, aí eu voltei para casa e fechei o site. Falei, não quero mais. Isso é, assim, particularmente, eu não consigo imaginar o sentimento que foi. Porque se isso acontecesse comigo, putz, é, isso em partes é uma das razões para eu estar, ou foi uma das razões para eu começar também, ao longo do tempo, para eu me aperfeiçoar na questão das versões, porque justamente é isso. Tem vezes que a gente não consegue pagar o trabalho de alguém. E tá tudo bem não conseguir. Mas você roubar o trabalho de alguém é outra coisa completamente diferente. E nisso, eu me policio justamente assim. Eu faço as minhas próprias versões. Eu sou independente, empoderado, não dependo de ninguém. Muito bem. É uma coisa que e foi assim para você também, né? De fazer o seu, porque se não, você não fizesse, ninguém mais faria. Então, às vezes é isso, mas roubar não, gente, não rouba. Pois é. Para um cover assim, às vezes até ok, né? Dando os créditos, bonitinho. Mas para fazer uma produção, entre em contato. Entre em contato. Você nem sabe quanto o versionista vai cobrar. Entre em contato para Pois fazer. é. Bem, eu tenho duas coisas para falar sobre esse assunto. O primeiro é o seguinte: eu também não vou ser hipócrita. Eu não vou dizer que todas as montagens que eu fiz eu paguei os direitos. Não, não é verdade isso. Mas eu sempre dei o crédito. Eu sempre dei o crédito, né? Eu, no meu trabalho, eu uso a versão, a música, a letra original e a melodia que foi criada por outras pessoas que não são eu. E eu dependo deles para poder ter o meu trabalho. Mas todas as minhas versões começam dando esses créditos, falando música de fulano de tal, letra de fulano de tal. Deixo isso muito claro, que isso não é meu, né? E o outro ponto que eu quero dizer é, pessoal, pode entrar em contato comigo, eu não mordo, tá? Eu entendo as realidades de todo mundo. Tem muita gente que eu viro e falo assim, me diga quanto que o seu bolso pode pagar, como é que está o seu orçamento. E tem gente que vira e fala assim, o meu orçamento é zero, né? Aí eu pergunto, não, como é que é? Poxa, é uma peça beneficente, a gente vai estar fazendo aqui um, como é que fala? Um bazar aqui, vendendo roupa usada, um brechó, para a gente conseguir pagar o teatro. Não, então beleza, olha, eu já tenho, toma aqui, pode usar de graça. Então, não, então, a gente não tem fundos, como é que é? Não é lucrativos, não tem fins lucrativos, mas a gente cobra uma mensalidade do nosso aluno de R$ 800. Aí você começa, né? Fala assim, ó, alguém vai ganhar dinheiro com isso? Você está ganhando dinheiro com isso? Se você está ganhando dinheiro com isso, eu quero ganhar também. Se você não está ganhando dinheiro com isso, bora conversar, né? E de qualquer forma, vem conversar comigo, gente, eu sou fácil. Sou fácil. Ai, maravilha. E nesse sentido ainda no assunto os últimos 5 anos, do Bonnie e Clyde, antes de prosseguir, eu gostaria de saber se você teve contato com os compositores, com os criadores originais, para ter se você teve, tipo, se eles olharam e pensaram, meu Deus, que máximo essa versão, se eles deram algum direcionamento nesse sentido, ou foi, assim, você por você mesmo? Toda montagem oficial, tá? Você precisa fazer um negócio que chama back translation, né? Que você tem que mandar 3 colunas. Você manda a coluna em português, a coluna em inglês no original como era, e a coluna do que você fez em português traduzido de volta para o inglês. Justamente eles poderem comparar para ver se você não fugiu muito do original, tá? Toda montagem diz que você vai fazer. Nem toda montagem realmente pede, mas assim, você tem que estar preparado para isso acontecer. Os últimos 5 anos eu fiz, o Heathers eu fiz, o Bonnie Clyde eu fiz, o Naked Boy Sing não precisou, o autor já tinha mandado um e-mail falando é seu, faz o que você quiser, deixa esse negócio atual. Aí, meu filho, que eu aloprei mesmo, porque a gente fica com um pouco de receio, né? Deles bloquearem muita coisa. E tem autor, compositor, que ele é mais criterioso, que ele é mais. Não vou dizer chato no sentido de chatura mesmo, mas
minucioso ali, né? E tem autor que é mais tranquilo. Americano normalmente não elogia. Americano normalmente não dá muito feedback assim, né? E para os últimos 5 anos eu recebi um parágrafozinho do Jason Robert Brown dizendo que estava muito bom. Do Bring It On, eu recebi um parágrafo que eu não sei de quem foi, eu quero acreditar que foi do Lin-Manuel Miranda, mas pode ter sido de um escritório de alguma coisa. Apenas dizendo, a versão está excelente, nada precisa ser alterado. E no Bonnie e Clyde foi a mesma coisa, só recebi um elogio dizendo que estava tudo muito bem, né? Nos trabalhos que eu fiz para a Disney, como eu falei, teve umas três, não lembro exatamente, mas teve umas 3 versões que voltaram, né? Uma voltou porque eu tinha escolhido colocar no nome da banda o nome de uma banda que a Disney iria utilizar num outro programa que ia ser lançado depois, não tinha nem como eu saber disso, aí eu tive que mudar. O outro foi um erro de português que eu cometi, falha minha, não tenho como consertar, precisei arrumar. E o terceiro foi esse. Eu me preocupo muito em deixar as coisas mais brasileiras. Então, eu coloco as coisas bem brasileiras, porque a versão não é feita para ser lida, ela é feita para ser ouvida. Então, ela tem que soar bem, ela tem que estar boa. Então, eu deixo tudo muito abrasileirado. E eu não sei o que aconteceu, vai ver o brasileiro lá do escritório estava de férias ou passou mal. E aí, quem estava revisando essa versão, eu presumi que era uma pessoa que não falava português. E aí foi essa que teve que mudar. Mas então, é isso. É isso. Assunto ofício, né? É. Mas ainda nesse ponto da parceria Bellini e Rafael Oliveira, é, tem Bellini é ótimo. algum musical que você gostaria ou que talvez esteja no futuro dessa parceria e que você gostaria de versionar e trazer os dois nesse protagonismo? Olha, todos, todos. Tem 2 musicais que eles queriam muito montar, que eles já tinham me cantado a pedra, mas no sentido de estamos negociando esses direitos e tal, mas que eles, por enquanto, não estão conseguindo porque os direitos já estão na mão de outras pessoas. E assim, tudo é o seu tempo. Os últimos 5 anos foi isso também. E acabou que depois, quando caiu o direito, eles conseguiram montar. Então, tá guardadinho, né? E eu já estou trabalhando num terceiro musical para eles, que, pelo que me foi dito, é que já está certo. Não posso dizer, não posso contar, infelizmente. Gostaria de poder contar, mas não posso contar. Mas vocês não viram aqui inteiro, hein? Vem aí mais Bellini e Rafael Oliveira. Né? Enfim, eu tô com alguns outros projetos também, mas eu gostaria de poder contar, mas é aquilo que você falou, né? Se naquela época lá já teve a mulher que ligou pedindo para eu transferir dinheiro, dizendo que ela era secretária do Botelho, enfim, o segredo não é meu para eu contar, então eu não posso contar. Mas então, adorei saber disso. Adorei saber de verdade. Estou sempre feliz em ver mais de Beto ele nos palcos, de ouvir mais versões suas. E se tratando das suas versões, eu vou fazer uma pergunta assim, bem maniqueísta agora, bem polêmica. Eu queria saber, da sua mente aí, qual seria uma das suas versões favoritas, talvez, que você fez? E se houver uma menos favorita também, pode, pode nos falar. É difícil, hein? É muita versão, né? É muita versão. Mais de 2.000. Assim, eu gosto muito da que eu fiz do Stick to the Status Quo pro High School Musical, porque não foi a minha primeira versão, mas foi a primeira que foi numa montagem bacana, que foi para o palco com uma equipe boa, assim, eu comecei a enxergar aquilo ali, falando assim, nossa, né? Então eu tenho muito carinho por essa versão. Eu gosto muito da minha versão do School Song do Matilda, porque deu muito trabalho para fazer. E eu acho que é uma versão que acabou ficando muito boa. E eu estou apaixonado pelas versões do Bonnie e Clyde, porque o Bonnie e Clyde começou a ensaiar no momento em que eu larguei o meu emprego de escritório, né? Eu trabalhava com TI. Então, eu pude acompanhar os ensaios. Então,
eu conseguia ao vivo ver o que estava funcionando e o que não estava funcionando. Eu conseguia ao vivo estar lá mudando cada palavrinha. Teve uma mudança de elenco, né? Tinha lá aquela cena do salão, a Aline Cunha não cantava aquela parte. Mas aí o diretor colocou para ela cantar. E quando eu vi ela cantando, eu falei, não, para o personagem dela, o que ela está cantando não encaixa. Então vamos mudar, entendeu? Então eu fiz alguma coisa que soava bem na voz dela. Como eu tive esse preciosismo, sabe? Eu pude ali minerar, pegar cada palavrinha, cada grãozinho de areia, colocar dentro da ostra, fechar e abrir, ter uma pérolazinha. Olha que coisa linda. Eu tenho muito carinho pelas versões do Bonnie Clyde também. Ah, que maravilha. Agora, as versões que eu tenho menos tem uma versão que eu fico um pouco de agonia dela, porque toda vez dá um problema. É a versão do Always a Bridesmaid, do I Love You Are Perfect Now Change. Aham. Aí você vai, a pessoa compra a versão, ela vai apresentar, ai, tá falando que ela nunca é noiva, ela é madrinha, você está indo contra a santidade do casamento. Não dá para você. Gente, a música é sobre isso. Tá bom, gente, ameniza. Tá bom, aí ameniza. Aí outra pessoa compra. Ah, sabe o que que é? Porque tá falando aqui que o marido fugiu com o padre, você está falando de homossexualismo e que o padre é gay. Ah, mas aí eu vou defender as vítimas. Mas essa É, música me dá problema. Então é uma música que eu tenho assim um pouco de sempre. agonia às vezes, né? Acho que eu preciso escrever uma versão assim sanitizada, onde todos são santos e aí vai estar tudo certo. Algumas versões no site tem duas versões. A versão normal e a versão família, que é quando você não fala de droga, de sexo, de algumas coisas assim, né? Talvez essa versão esteja precisando de uma dessa, eu preciso fazer. Eu adorei saber, porque, é, primeiro que eu nunca imaginei que uma versão poderia dar tanto problema. Eu sei que tem essas questões de, às vezes, a gente precisar adequar para o cliente, né? De, às vezes, precisar fazer algo mais temático, assim, mas é algo que você não retiraria, né? Você muda a versão, mas você não some com ela, porque ali é o seu sustento de qualquer forma. Sim, fica lá. Às vezes eu mudo. E, Teve uma sim. versão que eu falei, isso aqui eu não vou fazer. É uma versão chamada There's Always a Woman. Esqueci de qual musical. Mas é uma versão que fala There's nothing as low as a woman. Não há nada mais baixo que uma mulher. E isso é o refrão e fica repetindo várias vezes. Então, estamos em Caramba. 2023, não rola mais. Então, eu vou mudar. Eu gosto de manter o sentido original das coisas, mas essa música precisa ser mudada. Tanto que essa música, quando o musical é montado hoje em dia, ela é cortada por causa disso. Então, em alguns casos, eu mudo mesmo e estou feliz que eu mudei. Assim, tem coisas que hoje estão ali numa linha cinza que ainda pode ficar desse jeito, mas tem coisa que não pode mais, tem coisa que precisa ser mudada. Assim, tem coisas que dependendo da intenção, dependendo da produção, às vezes até dá para dar um positive spin, né? Dá para Sim, mostrar aquilo de forma mais, talvez com sátira, talvez com uma desconstrução, como a gente viu com My Fair Lady, que eu vou confessar, é um musical tão incômodo para mim, o original é tão incômodo para mim. Eu acho um musical misógino, sabe? E isso, antes de eu aprender a palavra misógino, eu sim, não gostava de My Fair Lady. Mas aí teve a remontagem na Broadway e no Brasil também, que trouxe foi uma mudança super sutil, mas que fez toda a diferença, né? Então, tipo, tem coisas que, com a adaptação certa, com a visão certa do diretor, do encenador, pode fazer o sentido diferente para uma audiência moderna. Mas tem coisas que realmente você tem que descartar. E assim, a Disney. Lá vou eu falando do seu patrão. Mas não, a Disney, em muitas coisas, entendeu isso, né? Porque ela pega os remakes e usa como uma chance de realmente retificar esses erros do sim, passado. Então, muito obrigado às pessoas que reconhecem que hoje que não é bagunça, não. Que hoje em dia tem que respeitar. Sempre teve, mas hoje em dia a gente sim, cobra. sim. Mas, assim, nesse sentido, é, eu gostaria de saber, saindo das suas versões agora, entrando
outras versões, nos outros versionistas desse mundão. Qual é uma versão que você admira mais, assim? Que você olha Ai, não. e pensa, Tenho na ponta da língua. sim. Assassinato para Dois, da Ana Toledo. Nossa, Ai, a Ana é maravilhosa. aquela versão, delícia. Às vezes eu sento na plateia e falo assim, ai, poxa, podiam ter deixado eu versionar, porque eu ia fazer melhor do que isso, sabe? Mas Assassinato para Dois eu me diverti do começo ao fim. Foi maravilhoso. O que ela fez, aquela Você música olha do, e do pensa, manual, sim. o código diz, nossa, perfeito, perfeito. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. É aquelas coisas que realmente você olha e pensa, putz, eu queria ter feito isso, mas eu queria ter feito isso como tá feito. Eu É, não queria eu, fazer do eu meu queria jeito. que eu tivesse feito isso. Eu queria ter tido essa ideia. Exato, exato. E tipo, com esse crescimento assim do campo das versões e com esse tanto de gente também que tá colocando a cara a tapa, é, que são meus colegas, são meus amigos também, isso acontece muito comigo também. Tem versões que eu penso, não, eu tenho que fazer isso daqui, eu vou fazer isso daqui, e vai ser apenas eu, a versão vai ser minha. E aí eu vejo uma versão daquela música e eu penso, não, não vai ser não. Não vai ser. Já fizeram a versão definitiva e é essa daqui. E não é minha e tá tudo bem. E é um trabalho tão bom que você simplesmente fica ali embasbacado e aplaude, porque são coisas maravilhosas. É, uma instância disso muito uma instância em que isso aconteceu foi com o canal Entre Linhas Versões, que tem um trabalho maravilhoso, é do meu amigo Gabriel, que no caso eu conheci ele através do canal, né? Nós somos amigos através do canal e não conheci ele anteriormente. Eu conheci e ele tem um trabalho incrível, particularmente com as versões de Dear Evan Hansen. Ele versionou o musical inteiro e reuniu um elenco para gravar aquelas músicas. E eu fico embasbacado com as soluções que ele encontrou para as adaptações, sabe? São coisas que eu fico de cara, eu fico maravilhado e eu sempre volto para assistir aquilo. Então, eu gosto muito que a gente esteja num campo agora de diversidade de mentes, de diversidade de versões, em que as pessoas podem chegar, e principalmente com a internet, podem compartilhar suas versões, podem Exato, compartilhar sim. as suas interpretações daquelas músicas. Porque, assim, a versão, acima de tudo, ela também além da tradução, ela também é a sua interpretação daquilo. É como você sente, como você enxerga e como você quer transpassar aquilo, como aquilo passa para você e você quer passar para as outras pessoas. Então, eu acho lindo que a gente tenha ou a maior variedade de versões que for, sabe? E por isso também que eu quero que o mercado de teatro musical fique ainda mais presente, ainda maior, ainda mais abrangente, para que a gente possa é, encontrar essas variedades. Porque é, é ótimo para um versionista quando ele realmente se estabelece no campo e pode seguir sendo contratado. Mas, assim, como é que eu posso falar isso da melhor forma? Tipo, é ótimo que uma pessoa siga sendo contratada, mas também é ótimo ver as outras pessoas tendo oportunidade. Né? É ótimo que todo mundo esteja ali, todo mundo esteja compartilhando suas versões e que isso siga crescendo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Sim, e aí uma coisa que eu falo é que a gente precisa fazer exatamente isso que você falou do Gabriel. Ele criou as próprias versões, ele gravou os vídeos, ele botou no YouTube, ele foi disponibilizar e chegou até você. E enquanto ele fez isso, ele ainda envolveu um monte de gente. As pessoas às vezes ficam esperando, eu vou esperar minha grande chance cair no meu colo. Olha, se cair, você tem muita sorte. Mas enquanto ela não cai, amigo, vai se virando, vai fazendo tudo, faz o seu, grava o seu. Gente, tem vídeos no YouTube de pessoas que cantam mal, tem um microfone ruim, a versão eu não acho tão boa, fazendo gravações caseiras, que tem muito mais visualização e seguidor do que eu, entendeu? A versão, ela tem isso, ela aproxima
a pessoa, principalmente quem não fala inglês, quem não entende nada. É a chance que ela tem de estar mais próximo do original, de compreender o que está sendo dito. Então, não fique esperando você ter, eu preciso de um microfone, mas eu não canto, mas eu isso, mas eu não sei aquilo. Enquanto você fica pensando nisso, alguém já foi lá e fez, e já está no lugar que você devia estar, né? Vai para frente, porque a internet tem disso, gente. Se ficar muito bom, vai ser bom para você. Se ficar mediano, ninguém vai ver, tá bom. Se ficar muito ruim, também vai ser bom para você, porque também vai viralizar. A outra lá não ganhou um CrossFox, não sei se é da sua época, que ela canta no meu Da minha época. CrossFox, ganhou um CrossFox. Gente, é isso. Então até o ruim sai ganhando. O importante é fazer. Foi ótimo você ter trazido essa coisa do CrossFox, porque uma coisa que está sempre na minha mente quando a gente fala de versão é, são cenários musicais, de música mesmo, cenário musical, daqui do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste também, em que tem muito essa predominância do. Por aqui, no caso, é o forró, lá para o Norte é mais. é, eu não vou lembrar, enfim. A questão do forró, do brega, do tecnobrega, esse tipo de coisa, que são, vamos combinar, os maiores expoentes de versão brasileira por aqui, digamos assim. E eu gostaria de saber se você tem contato com essas coisas, se você é, ouve, se você como é que você encara essas coisas? Olha, primeiro eu acho genial. Eu só quero deixar claro que nem sempre a versão, às vezes eles tipo pegam apenas a melodia e escrevem outra música, outra letra que não tem nada a ver com o original. Também acontece deles fazerem uma versão que não está sendo baseada no que está sendo dito, na tradução das palavras, mas na sonoridade. Tipo, se você versionar um rush, 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 vou traduzir para blush, 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 tem nada a ver com rush, mas é a sonoridade, né? Ou então, agora recentemente teve a querida Melody, que fez a versão Fake Love do. Não, Fake Amor. Fiz um Fake Amor de Fake Love da Eu não vi Anitta. essa. Enfim, Ah, é interessante. eu acho o seguinte, gente, tem que fazer, porque é nessa que você estoura, nessa que você explode. Não deixa de ser arte. E assim, vai cada um fazendo do jeito que pode. Eu não posso dizer que eu comecei fazendo versão prestando atenção em prosódia, né? Eu fiz os meus do berro que o gato deu da minha vida, fiz muito, se brincar ainda faço, entendeu? É, você só vai aprender tentando, você só vai aprender fazendo. Tá gostando, tá se divertindo, tá divertindo quem tá escutando? Vai fazer. Eu fiz um trabalho que ainda vai, eu acho que ainda vai entrar em cartaz. Não sei nem se eu posso falar sobre ele. Enfim, eu fiz um trabalho de músicas pop, com canções pop. Então, eu peguei, eu traduzi e tal, e eu tenho uma coisa, é mais uma curiosidade mesmo. Quando eu termino de fazer a versão, eu pesquiso na internet, já tem uma versão que já foi feita. Mas, assim, às vezes, para até me defender, se alguém pô, tá igualzinho que já foi feito aqui, entendeu? Aí eu pego e vejo, peraí, tá meio que traduzido, tá parecido com o original, a gente pode ter chegado no mesmo lugar junto? Pode, então beleza. Eu falei assim, caraca, não tá muito igual, eu preciso mudar isso aqui, né? Então, às vezes, eu chego a fazer esse trabalho. E aí eu tava chegando muito nesses forrós de música de Beyoncé, né? Que o pessoal traduziu. E olha, tem coisa muito que eu acho, tem coisa que eu acho muito boa, tem coisa que eu acho muito ruim, mas é divertido, gente. É muito divertido onde eles chegam, é muito legal. Eu gosto, não vou dizer que não gosto. E se quiserem me contratar para fazer, estou fazendo. Um dos meus vídeos que teve mais visualização, não fui eu que produzi, foi uma paródia de uma música para RPG, né? De um canal. Caraca, não posso esquecer, acho que é Jogando RPG é o nome do canal, que é uma música americana e a gente fez uma paródia de um dado viciado que só cai no 1. E esse vídeo acho que é o meu vídeo que tem mais visualização no YouTube, de vídeos de versões que eu fiz, sabe? É Que isso. máximo, cara. Essa é a vida. Eu tô amando que você está trazendo umas intersecções maravilhosas hoje, porque você já é uma gêmea da Brígida por causa de Fantasma da Ópera, você já tem essa história de origem igual, igual entre si.
E eu sou apaixonado em dublagem e RPG, e estamos aqui. Então, uma maravilha. E Ó, eu, já eu teve, esse vídeo do Dado Viciado teve 201 mil visualizações. já vou compartilhar com o meu grupo de RPG. Já vou compartilhar com o pessoal. E eu acho o máximo que, que você, enquanto versionista, olhe para essas versões, olhe para essas manifestações musicais e veja com carinho. Porque, assim, sendo de Pernambuco, sendo do Nordeste, isso é tipo, é dia a dia para mim. Eu saio, eu vou andar pela rua, vou pegar um ônibus e tá algum barzinho tocando uma versão forró da Beyoncé, uma versão forró da Lady Gaga. E às vezes eu gosto mais daquela versão do que da versão original. E tá tudo Cara, porque bem. tá próximo de você. É o meu bordão. E, Você falar eu te amo, bate no seu coração diferente de I love you. Não adianta, não adianta. A gente nasceu no Brasil, é o que está aqui. falando nessas questões de música pop, de músicas não necessariamente de musicais, você tem um catálogo assim super vasto, como a gente já falou, mais de 2.000 versões. Eu gostaria de saber como é que é essa rotina de assim manter o site atualizado e como é a manutenção de todas essas versões, porque chega um momento em que você não consegue revisar tudo, né? Amigo, é desesperador, é desesperador. Eu não vou dizer que eu sou sozinho, porque eu tenho alguns amigos que me ajudam, praticamente me ajudam a preço de custo, porque eles recebem muito pouco, porque as pessoas talvez não saibam, mas o site, ele me rende, assim, uns R$ 800 por mês, o site em si, né? Eu mantenho o site também com uma esperança, não vou mentir, com uma esperança de que isso talvez venha a ser uma fonte de renda mais confiável para mim, que eu possa ter um valor maior. Mas eu também mantenho o site, inclusive nesse preço, tem versão que custa R$ 10. É um preço que eu acho quase simbólico, pensando nas pessoas que precisam disso para poder cantar, porque tem gente que não fala inglês. Então, é quase que um trabalho filantrópico, por assim dizer, né? É, mas é desesperador. Eu, inclusive, faço esse apelo. Se tiver alguém aí que queira me ajudar, eu posso pagar bem baratinho, estou aceitando, porque o site ele vai ficando cada vez mais complicado. Hoje o site tem 15 segundos da música para você ouvir, tem a música lá para você escutar e acompanhar com a letra. Então, eu estou colocando agora os instrumentais. Então, nossa, se eu tivesse alguém que pudesse checar, só checar, ver se o que eu fiz está certo, porque tem muito instrumental que eu boto lá, e quando você vai chegar, não bate, está errado, está faltando uma estrofe, né? Isso, nossa, isso já me ajudaria bastante. Eu falo com meu marido, eu falo assim, nossa, hoje eu não fiz nada, eu passei o dia subindo música para o site, né? Enquanto eu podia estar fazendo 3, 4 versões. Agora que eu estou trabalhando só com versão, com tradução, que eu não estou mais no meu emprego de escritório, eu passo umas 8 horas por dia caçando instrumental, fazendo versão, arrumando formato, arrumando erro de site. Pessoa que esqueceu a senha no site não está recebendo um e-mail para mudar a senha porque está caindo no spam. E aí ela não sabe, aí ela vem brigar comigo dizendo que eu estou errado. Aí está lá na sua caixa de spam. É isso. Essa é a minha rotina. Eu acho que eu passo mais tempo dando manutenção, arrumando, consertando, conversando com as pessoas, do que em si fazendo versão. Isso é uma coisa meio triste. Mas eu tenho fé que um dia o site vai me dar dinheiro suficiente para contratar alguém full time para ficar fazendo toda a parte operacional e eu poder ficar só nas versões. Ai, com certeza, tomara. A gente sonha. Eu gostaria, eu gostaria de saber, acho que para finalizar, essa daqui vai ser um ponto fora da curva. Mas eu sei que, como você falou, você já teve vários papéis no teatro musical, você já fez inúmeras coisas. Eu queria saber se hoje em dia você, caso chamassem assim para um protagonista ou para um elenco, se você se disporia a esse desafio. Olha, me dispor eu me disporia, tá? Mas eu teria que ter certeza que seria tão divertido para o público quanto para mim. Eu já fiz aula de canto, eu já cantei, já não faço aula de canto há mais de 20 anos, então, assim, não, 20 também não exagera, faz uns 15 anos, 12 talvez. Eu sou muito contra, eu sou o dono da parada, então eu vou fazer esse papel aqui porque é bom.
O meu sonho é fazer o Fantasma da Ópera. Meu sonho. Eu faria o Fantasma um dia para os meus convidados que eu vou chamar. Um dia. Mas aí eu queria pegar e eu faria, sei lá, o coro número 3, o cara que fica lá em cima da escada. No Bonnie e Clyde, no último dia, eu entrei, eu fiz a cena dos mendigos na abertura do primeiro ato, a cena da distribuição do pão. Fui, cantei, porque sabia também, provavelmente cantei a parte do soprano, não estava com microfone. Eu sinto falta, eu só teria realmente um pouco de noção para eu não ser uma Florence Foster da vida, né? Quem não conhece, dá uma pesquisada, a vida Ah, dela é muito interessante. De achar que eu tô cantando bem e não tô, né? E até em defesa da Florence Foster, eu acho que talvez ela até sabia que ela não cantava bem, não, sabe? Mas ela tinha uma filha para cuidar, então precisa pagar a conta, né? O povo tá indo é, assistir. a gente faz o que a gente faz. E a gente faz o que a gente pode, né? É, exatamente. Mas assim, hoje a gente tem a sorte de que, independente de você cantar bem ou não, sempre vai ter alguém para comentar, né? Sempre Ah, vai ter alguém não, para dar esse. nessa história de faz você, eu estava numa fase um tempo atrás que eu estava querendo fazer vídeos, né, de YouTube para ver se o meu YouTube engajava. Meu YouTube não engajou, eu parei de fazer. Então, quem quiser curtir e seguir meu YouTube para engajar, talvez eu até volte. Teve um vídeo que eu gravei cantando, ó. Vou até botar aqui o link, que eu já ia mandar o link errado. Espera aí, aqui. Tô cantando aqui, vocês vão ver que não é muito bom, não, mas é bacana. Eu fiz uma música do Julian the Phantoms. Ah, eu amo Juliana. Eu cantei junto com uma grande amiga minha, Ana Vilar, que agora está dando aula na Motiva, ela já fez muito musical, a gente se conheceu lá de Brasília. E é isso, a gente se joga. Mas assim, a recepção foi legal? Olha, esse vídeo teve 3,7 mil visualizações. Massa. Tá Tá vendo, bom. Netflix? Não deveria ter cancelado o Juliana Temple, não. Teve mais visualizações do que o vídeo que eu fiz com a voz do Saulo Vasconcelos, que eu fiz o Found Tonight, que tem 421 Ah, visualizações. eu sou apaixonado nessa sua versão. Ó, aí tem umas coisas bacanas aqui. Essa é a vida. Sim, Tinha um sim. do Hamilton aqui que tinha muita visualização. Cadê? Deixa eu ver se eu Eu acho. acho que Aqui. era Burn, né? Ah, Burn. O Burn teve 26 mil visualizações. Tá bacana, tá bacana. Ai, que máximo. Vamos assistir, gente. É, Vamos curtir, vamos comentar, vamos sim, compartilhar. Compartilha no Threads. exatamente, exatamente. Eu gostaria de agradecer imensamente, Rafa, por você ter aceitado participar, por você ter compartilhado tanto que você compartilhou aqui com a gente. Eu acredito que não só para o público geral, mas também principalmente para os nossos colegas de versão, de tradução, de adaptação, essa conversa vai ser muito produtiva e também para a audiência, também para o público, que pode entender um pouquinho melhor esse lado, tanto da dublagem como do teatro musical. Então, eu fico muito grato pela sua participação, pelas suas, é, pelas suas histórias, pelo que você compartilhou. E, assim, as portas estão sempre abertas para você voltar, tá? Eu sei que estão, agradeço muito a você também, Jack. Você sempre, toda vez que eu tô com uma ideia, faço alguma coisa, você me ajuda, tal, você sempre topa tudo. Quero agradecer muito. E quero dizer, gente, que eu sou uma pessoa muito fácil, muito acessível. Me procura nas redes sociais, ou é Musical em Bom Português, ou Rafael, F de faca, S de sapo, O, Rafael Su. Fala comigo se você está precisando de uma versão, se você não sabe por onde começar e você quer montar o seu musical e você não tem dinheiro, já estive no seu lugar, fale comigo, vamos dar um jeitinho, a gente dá um jeito de se resolver. Eu sou uma pessoa muito acessível e eu gosto de ajudar. Então, vamos botar essa roda para girar, para que quanto mais gira, mais emprego, mais gente fazendo, mais produtoras surgindo, né? Vão estar aparecendo e vai ter trabalho para todo mundo. Com certeza. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui, a todo mundo que acompanha a Brevemente, que acompanha o Rafa. Fiquem ligadinhos, porque a gente vai estar sempre produzindo mais conteúdo. E, assim, se tudo der certo, trazer mais conteúdo para as novas versões também. E é isso. Beijinhos e obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.